Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar nossas orientações sobre o bloco de atividade 6, nosso sexto bloco de atividades. Então, as minhas orientações hoje vai ser voltada para as primeiras 5 questões, tá? Onde a gente vai conversar, como vocês podem ver aqui, sobre os segmentos proporcionais, tá? De acordo com as páginas marcadas na atividade que vocês vão estar estudando. Bom, com relação aos segmentos proporcionais, nós vamos ver essas 5 questões, como resolver cada uma delas. Mas antes eu gostaria de passar um pouco pelas páginas do livro aí indicada, né? Como vocês perceberam aí, da página 146 à página 149. Primeiramente, assim, é interessante que vocês acompanhem as aulas, né? Nosso plantão da quinta-feira à tarde, que vocês deixem as suas dúvidas e que também estude para poder responder, tá? Estude as páginas para poder estar respondendo aí essas atividades. Então, primeiro a gente já começa aí com um problema no livro, onde tinha um desafio de descobrir a altura dessa pirâmide e Tales, né, Tales de Mileto, ele conseguiu descobrir com apenas um pedaço de madeira, um bastão, onde ele mediu a sombra projetada por esse bastão, mediu a sombra da pirâmide, né, e fez os cálculos necessários para encontrar a altura dessa pirâmide sem ter que subir essa pirâmide para poder medir. Então, a gente já começa entendendo o que significa razão. Tá? Como vocês podem ver aqui nesta definição, nós temos que a razão de A e B, claro, quando fala que B é diferente de zero, é porque não tem divisão por zero. Não existe nenhuma divisão pelo número zero, não tem como fazer essa divisão. Então, chama-se razão a relação A para B ou quociente A por B, ou seja, uma divisão. A dividido por B. Vamos entender isso melhor mais adiante. 4 números dados em certa ordem são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Então, vamos começar a entender aqui agora, nesse pense e responda, né, da atividade de vocês, esse número 1, da atividade não, do livro de vocês aí, tá? A razão entre 14 e 20 é a divisão de 14 para 20, tá? Eu posso dividir 14 por 20. Como aqui foi um número que pôde simplificar, dividiu por 2 e por 2, tá? Deu sétimo décimo e fazendo a divisão, encontrou 0,7. O mesmo aconteceu com a razão entre 35 e 50. Dividiu 35 por 50, pôde simplificar, deu sétimo décimo e dividiu, deu 0,7. Aí pergunta, a razão entre 14 e 20 é igual à razão entre 35 e 50? Sim, pois deu o mesmo resultado. Tá? Então, quando fala de proporção, de segmentos proporcionais, o que a gente percebe é isso. Que quando duas razões possuem a mesma resposta, eles são chamados de proporcionais, de segmentos proporcionais, que nós vamos ver aqui mais adiante. Então, gente, simples, tá? Para vocês começarem a entender a atividade de vocês. Vamos começar por esse exemplo aqui, tá? O segmento AB mede 6 e o CD mede 12. Qual a razão entre eles? Ó? A dividido por CD. É 6 dividido por 12, que dá 1 meio. Simplificou aqui, tá? Se não quiser simplificar, você pode também vai fazer a divisão direta. 6 dividido por 12. Não pode dar 0, vírgula. Trago 0 para cá. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 12 é 60 e não sobra nada. Deu mesmo 0,5. Mas eu recomendo que fazendo a simplificação fica melhor. Tá? E é possível, não todos que é possível fazer a simplificação, mas fazendo a simplificação fica melhor, porque você tem a opção de achar a razão na forma fracionária, reduzida, simplificada, ou na forma decimal. Fazendo a divisão de 1 por 2, também dá a mesma coisa, tá? 1 por 2 dá 0, porque não pode, né? Vírgula. 10 por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10. Dá 10 nada, dá o mesmo resultado. Então, a gente já vai começar a entender a nossa atividade e coloca aí no caderno de vocês, na mente de vocês, que a razão entre dois segmentos é a divisão entre eles. A razão entre 7 e 8 é 7 dividido por 8. Essa é a razão, na forma fracionária. Se eu quiser dividir, eu vou achar aí a forma decimal. 7
dividido por 8. 7 por 8, o 7 é menor, 0, vamos trabalhar com a parte decimal. E aqui 70. 70 por 8 dá 8. 8 vezes 8 é 64, né? Para chegar em 70 aqui ficou 6. Como já coloquei vírgula, eu posso continuar acrescentando 0. Tá? O 60 por 8 dá 7 vezes 8. 7 vezes 8 é 56. E aí, para chegar em 64, quando eu acrescento mais um 0, 40, dá 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, observe aqui vocês que essa razão de 7 para 8 pode ser 7 oitavo ou, então, 0,875, que é uma forma da gente escrever aí essa parte na forma de razão. Então, pessoal, como vocês puderam ver, né, a razão é sempre a divisão entre dois números, tá? E a gente vai dar seguimento aqui para a gente entender as outras partes do assunto. Olha, questão 1, 2 e 3. Vocês vão responder desta maneira aí, ó. Considere dois segmentos, AB e CD. Qual a razão entre AB e CD? Então, você vai pegar AB, não é? Dividir por CD. É claro que vocês não vão usar isso, vocês vão usar os números, tá? 16 dividido por 40. A minha sugestão aqui é que primeiro vocês simplifiquem a fração, o 16 quarentavos, dividindo em cima e embaixo por um mesmo número, tendo um poder mais. E depois faz a divisão para achar essa razão na forma decimal. O mesmo acontece com o segundo, né? São dois segmentos. O primeiro mede 4 metros, e o segundo mede 160 centímetros. Qual a razão entre o primeiro e o segundo segmento? Gente, aqui, tá? No livro de vocês tem uma explicação no exemplo 2, que eu não trouxe aqui no slide, para mostrar exatamente isso, que uma medida está em metro e a outra está em centímetro. O que vocês precisam fazer antes de começar a responder? Simplesmente deixar tudo igual. Deixar tudo em centímetro, por exemplo. Tá? Em vez de eu fazer 4 dividido por 60, eu vou pensar, por 160, perdão, o 160 é centímetro. Então, o 4 é metro. Eu não vou colocar o 4 aqui. Eu vou colocar o tanto de metro que dá, o tanto de centímetro que dá 4 metros. Tá bom? Você pega esses 4 metros e coloca aqui o tanto de centímetro que dá 4 metros. A única dica que eu vou dar para vocês é que 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Tá? Agora ficou fácil. E 4 metros serão quantos centímetros? A resposta aí que der, vocês colocam aqui em cima, faz a simplificação e faz a divisão. Tá certo? A questão 3, a razão entre dois segmentos é 0,4 e o maior deles mede 8. É uma divisão por dois números que a resposta vai dar 0,4. O maior dele mede 8. Então a gente vai pensar o seguinte: se eu colocar o maior em cima, quando eu dividir, a resposta vai dar maior do que 0,4, vai dar maior que 1. Então significa que esse maior é embaixo. Então o que vocês vão fazer? Descobrir qual o número que dividiu por 8 e que a resposta foi 0,4. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Pensa comigo nessa divisão aqui, ó. 4 dividido por 2, a resposta é 2. Tá? Se eu não soubesse que era esse 4, como é que eu saberia que um número dividido por 2 dá 2? É só fazer a operação inversa. Aqui é a divisão, eu faço a multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4. Porque o número usado aqui para fazer a divisão foi o 4. Então, vocês podem usar essa estratégia para poder encontrar o menor número nessa razão aqui dessa terceira pergunta. Certo? Então, razão é a divisão de um número pelo outro. Então, dividir um número por outro, o maior deles que era 8, e encontrou 0,4, vocês vão descobrir esse valor. Depois vem aquela parte inicial lá, que fala que quando duas razões são iguais, nós temos aí uma proporção, segmentos proporcionais. Certo? Então, o que aqui vocês precisam saber é que esse segmento vai ter que estar na mesma medida, na mesma unidade de medida, como a gente teve que fazer lá na segunda questão anterior. E temos dois exemplos aqui fáceis para a gente entender. Certo? Olha, os segmentos AB, CD, EF e GH formam nessa ordem uma proporção. Se forma nessa ordem uma proporção, quer dizer que eles são iguais. Significa que esse está para esse, né? 4 está para 6,
é o mesmo que 8 está para 12. Tá? Eles são proporcionais. Porque a divisão desse por esse é a mesma desse. Vocês podem conferir aí se vocês quiserem. Tá? Mas assim, foi feito aqui a simplificação, tá? Olha só, 8, 12, dividiu por 2, deu o mesmo 4/6 que tem aqui. Você fazer a divisão 4 por 6, 4 por 6, aí no papel, na calculadora, vocês vão achar a mesma resposta. Então, são segmentos proporcionais. Para que serve isso? Porque agora nós vamos entrar numa fase que a gente vai tentar descobrir alguns números que está faltando. Digamos que eu não sabia que era esse. Tá? Simples, gente. A gente vai entender o seguinte: se eles são iguais, eu posso. Vou já adiantar uma estratégia boa aqui, é da outra parte do assunto, mas eu posso fazer isso aqui, ó, com relação a outros assuntos que a gente já estudou anteriormente. Multiplicar cruzado. 4 vezes x é x, 6 vezes 8 é 48. Equação do primeiro grau. Tá? X é o mesmo que 48 dividido por 4. X é o mesmo que 12. Então, quando eu não sei um dos valores, eu fazendo isso eu encontro. Mas posso fazer também por simplificação para ficar mais fácil. Veja esse exemplo 2. Está falando que eles são proporcionais nessa ordem. É porque A sobre M, N, AB sobre M, N é a mesma coisa de PQ sobre XY. Já tem o A, que é 5, tá? O AB que é 5, o MN que é 15. Já tem o PQ que é 4 e está faltando o XY, certo? XY. Está faltando o XY. Uma maneira que vocês têm para encontrar, é como eu disse, simplificou aqui, deu um terço. Aqui tem que dar um terço, né? 4. E aqui tem que dar 3. 4 virou 1. E 4 dividiu por 4 deu 1. Outro número dividiu por 4 deu 3. 3 vezes 4 é 12. Dá para fazer dessa forma. Mas, para facilitar e para já fazer vocês compreender as próximas atividades, é só multiplicar cruzado e transformar em equação. 5 vezes xy dá 5xy, tá? É igual a 15 vezes 4, 60. Xy é o mesmo que 60 dividido por 5. E aí, gente, fazendo a divisão, xy é a mesma coisa que 12, tá? Xy, 60 por 5 é a mesma coisa que 12. Então, se vocês tiverem 3 valores aí numa proporção, basta multiplicar cruzado, vocês vão achar o valor do segmento que falta. O mesmo acontece nessa questão, tá? Vocês vão fazer aqui, ó, AB é 3,2 sobre o segundo é CD, tá? É na ordem que aparece ali. É igual MN é 6,5 e PQ é 26. Certo? Multiplica cruzado aí e acha o valor de CD. Se ficar difícil trabalhar com duas letras, vocês podem apagar o CD, colocar um X no lugar. E depois que resolver, vocês descobrem que o valor de X é o CD. Para vocês encontrarem essa resposta. O mesmo vai acontecer com essa aqui, né? Sabe-se QF, GH, IRS e NP, eles são nessa ordem de segmento proporcionais, você vai determinar o valor de X. Então, vamos começar por aqui. Ó. X sobre x mais 6, que é os dois primeiros, é igual a 16 sobre 28, que é os dois últimos. Multiplica cruzado, vai transformar em equação, tá? Lembra que na equação, quando a gente tem vários números aí, a gente troca de lado, né? O que tem letra de um lado que não tem do outro, se for do primeiro grau. Quem mudar de lado, muda de sinal, como a gente viu nos assuntos anteriores, e aí vocês vão encontrar o valor de x. Então é isso, tá? Espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima atividade. Bom?